Graça e paz. Gênesis capítulo 1, versículo 24. A criação do ser vivente. Disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas, feras e da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus a besta e as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme as suas espécies, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as árvores do céu. Louvado seja o nome santo do Senhor Deus. Meus amados irmãos, Deus criou a humanidade, Deus criou os animais, Deus fez tudo conforme a sua vontade. Mas houve algo especial que Deus fez, foi ao criar o homem à sua imagem e semelhança, quando formou para a terra Adão, e depois formando a sua esposa Eva, para ser a mãe de todos os viventes. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, é em resposta a algumas ideologias satânicas que têm destruído a imagem do Evangelho, que tenta destruir a imagem de um Deus santo, de um Deus trino, de um Deus verdadeiro, de um Deus que criou homem e mulher para lhe representar. Porque quando o nosso Deus, ele disse, e Deus o abençoou, e deu-lhes, dizendo, frutificai, multiplicai, e vós enchei a terra. Quando Deus mandou que multiplicasse, que o homem multiplicasse, ele não fez dois homens para viver no Éden, nem tampouco fez duas mulheres para viver no Éden. Pode alguém questionar, dizer que lá vem a homofobia? Isso não é homofobia, isso é palavra de Deus, isso é conceito por Deus. Isso é defendendo aquilo que Deus defendeu na criação, quando criou homem e mulher, quando fez Eva e Adão. Deus não criou dois homens para viver juntos, Deus não criou duas mulheres para viver juntas. Pois há essa enganação que surge na mente de alguém, são enganos de Satanás, aonde Satanás coloca na mente que a mulher tem que ser homem, que o homem tem que ser mulher, ou seja, trans, lésbica, e etc, etc. Abominando a criação do Criador, que é santo e justo. Pois Deus não é a imagem de um homem gay, Deus não é a imagem de uma mulher lésbica. Deus é santo, Deus é trino, Deus é soberano, Deus é infinito, Deus é tudo. Hoje eu vi um vídeo onde alguém dizia que a imagem que todo ser é a imagem de Deus, o gay é a imagem de Deus, a lésbica é a imagem de Deus, mentira do diabo. Deus criou o homem e a mulher. Quando a criança nasce com o sexo masculino, é um homem. Quando a criança nasce com sexo feminino, é uma mulher. Ainda que alguém mande arrancar os seus órgãos genitais, colocando outras coisas, diante do Senhor, na criação de Deus, ele permanece um homem e ela permanece uma mulher. O espírito não é de um homem, o espírito é de mulher, segundo a criação daquele que é criador das coisas, que não falem nada, que não faz nada errado. O homem é que muda as coisas, o homem que quer ser o que não é. A mulher quer ser um homem sem ser homem, o homem quer ser mulher sem ser mulher, desfazendo da criação do seu Criador. Deus não criou dois homens para viver junto, nem duas mulheres para viver junto. É abominação, é obra de Satanás, é a obra de Satã, de Satã, que tem enganado as nações com um falso amor, porque não existe amor entre homem com homem, nem mulher com mulher, isso é coisa do Satanás. Desculpe a expressão, meus amados irmãos, é coisa do diabo, é coisa do opressor, do adversário, oposto ao nosso Deus. Essa é a verdade. Nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus vivo, de um Deus santo, de um Deus incorruptível, de um Deus que não se mostra, de um Deus que não é como homem, mas é um Deus espírito e que deve ser adorado em espírito e verdade. Mas enquanto seu filho Jesus é feito à imagem de um homem, um Deus encarnado como um homem, para mostrar. Louvado seja Deus.
Isso aqui não é homofobia. Isso aqui não é lesbofobia, não. Isso aqui é palavra de Deus, é confronto ao pecado, é confronto aos projetos de Satanás que tem denegrido a imagem do Senhor, que tem denegrido a criação do Deus eterno. Que tem denegrido a criação de um Deus, dizendo que Deus falhou. Não, Deus não falhou, Deus é perfeito em tudo que faz. Deus criou você para ser mulher, então seja mulher. Se Deus fez você homem, seja homem. Não mude o seu sexo, não mude a sua personalidade enquanto você não é. Não queira ser o que você não é, não queira ser aquilo que Deus não te fez. Deus te fez homem para ser homem. Deus te fez mulher para ser mulher. Louvado seja Deus. O resto é engano, é engordo de Satanás. A Bíblia diz que não entrar na cidade santa, o fornicário. Quem são fornicários? Os homossexuais. Não adianta você vir com essa história de eu sou um cristão homossexual, eu sou uma cristã lésbica. Não vai, você pode ser o que você quiser, você pode ser pastora, você pode ser presbítera, você pode ser reverenda, você pode ser o que seja na sua igreja, na sua congregação LGBT, mas uma coisa você não pode é entrar no reino do céu, porque lá a porta estreita, está bem claro no livro de Apocalipse, que ficará de fora os homossexuais e etc. Fornicários, idolatras, mentirosos, todo tipo de pessoas que causam abominação, não entrarão no reino do céu, não entrarão na cidade santa, a Nova Jerusalém, porque lá é lugar de santo, ou é ou não é. Assim que é. Então não venha com essa história de dizer, eu sou lésbica, eu sou gay, eu sou pastora, eu sou cantora, eu louvo, eu adoro. Você pode até adorar. Você pode até fazer o céu descer, mas uma coisa eu tenho certeza: se você não se converter, se você não se arrepender do teu pecado de lesbianismo, do teu pecado de homossexual, você não vai entrar no reino do céu, porque lá é lugar de santo, e santo é aquele que nos criou, porque ele é santo e requer a santidade de cada um de nós. Portanto, você que apoia, você que aprova o homossexualismo, você está pecando contra a criação do teu Criador, contra a criação de um Deus santo, vivo e verdadeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glorifica o Senhor, meu Deus, que me criou num dia como hoje, que me deu a origem, que veio nascer na terra. Quando nasci em 1973, em 19 de novembro de 1973, o Senhor me trouxe à vida, me pôs nesse mundo para uma missão, e a missão é levar a sua mensagem, a missão é combater o pecado, a missão é falar do evangelho do amor, é falar de Cristo Jesus, o santo dos santos. Essa é a nossa missão. Glorificado seja o Senhor que me escolheu para isso, para nascer neste Brasil, morar neste Brasil, e ser um servo seu, conforme a sua santa vontade, para pregar a justiça, o amor e a verdade, para defender a palavra do Senhor, para combater o pecado, da mentira, do engano, do homossexualismo e tudo aquilo que é contra a criação do eterno. Repito, nosso Deus não criou homem para casar com homem, para conviver com homem, nem mulher para conviver com mulher. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Portanto, no céu não vai entrar esse negócio de lesbianismo, no céu não vai ter sexo, porque seremos como os anjos. Mas enquanto aqui na terra estamos, temos nosso sexo, temos a nossa... É homem ou não é? É mulher ou não é? Não, isso é verdade, isso é pecado. Você tem que ser homem, porque Deus te fez homem. Você tem que ser mulher, porque Deus te fez uma feminina, uma criancinha, uma menina linda, maravilhosa, um menino lindo, maravilhoso, para ser um homem. Mas Satanás mudou. Vem mudando os corações das pessoas, vem moldando, vem maquiando, vem colocando pensamentos maléficos enraizados no coração, que a menina tem que ser homem e que o homem tem que ser menina, e tem que casar com outra mulher, outro homem com outro homem. É diabólico, é satânico, é contra o evangelho, é contra os céus, é contra aquele que criou o homem e mulher para serem casados, para procriar e dar fruto. Eu pergunto a você que defende o lesbianismo, o homossexualismo, pegue dois homens e o leve para uma ilha distante e coloque naquela ilha distante, isolada, durante 50 anos. Veja o que acontece. Será que eles vão procriar? Será que vão reproduzir? De maneira alguma, meus amados irmãos. Assim também, se duas mulheres, coloca duas mulheres numa ilha distante e o deixe lá por 50 anos, 55 anos, eles vão morrer velhos, não vão procriar, porque não são verdadeiros, são falsos. Louvado seja o nome santo do Senhor.
É por isso, meus amados irmãos, que temos que seguir a doutrina santa, temos que seguir os mandamentos do Mestre, temos que obedecer ao nosso Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança. Não podemos dar ouvido aos pensamentos, nem colocar em nosso coração pensamentos, em prática, os pensamentos que Satanás coloca em nossa mente, que temos que ser homem, tem que ser mulher, mulher tem que ser homem. Não, não. É diabólico, é profano, é destruição, é porta larga, é caminho para o arte. Essa é a verdade. Criaram-se igreja no Brasil e no mundo, lá fora do Brasil, igreja de mulheres que são gays, são lésbicas, mas pregam o evangelho, diz que adoram ao Senhor, que serve ao Senhor, é obra de Satanás. Satanás também pode pregar. Satanás lê Bíblia, Satanás conhece a Bíblia melhor que nós. Ele faz o que ele quer, mas é um mentiroso, é um falso, é um homicida, é um que pecou desde o princípio contra o seu Criador. Você pode fazer o que quiser. Você pode fundar a igreja, pode ser um grande cantor, pode ser uma pastora, pode ser uma missionária, pode fazer tudo que quiser, mas uma coisa terceira, você não vai obter a tua salvação se você não se converter, não pedir perdão ao Senhor, não se arrepender, você vai ficar de fora da cidade santa e terá o teu nome rasgado do livro da vida, porque Deus não te criou para ser uma mulher para ser homem e homem para ser mulher, Deus te criou você da forma que você é. Então não mude os planos do Senhor, não anule os planos do Senhor, seja quem você é. Louvado seja Deus. E grande seja o nome do Senhor. Louvado seja aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, para dar testemunho, para falar do seu amor, para pregar a verdade, para combater o pecado que tem abominado toda a geração, toda a nação e todo o mundo. Diga não ao homossexualismo, diga não ao lesbianismo, seja homens, seja um verdadeiro adorador, seja um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Mas as pessoas dizem, Jesus não é homofóbico. Não, Jesus ama todos. Jesus morreu por todos, realmente. Para isso ele morreu. Ele morreu por mim e morreu por você. Ele morreu pelo idólatra, ele morreu pelo homicida, ele morreu pelo fornicário, ele morreu pelo homossexual, ele morreu pela lésbica, ele morreu pela trans. Mas o que ele não quer é que você permaneça no pecado. É tanto que ele diz, vinde a mim vós todos que estáis cansados sobre errado, e eu vos aliviarei. E outro para ele diz, vinde a mim como estás. Vinde a mim como estás, como lésbica, como homossexual, como idolatra, como feiticeiro, como mentiroso, como prostituto, como assassino. Sim, vinde a ele dessa forma, mas não permaneça dessa forma. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma renúncia, tem que haver vida e não morte para você. Você tem que viver na tua alma e não na carne. Você pode vir na maneira que tiver, ele te aceita. Você pode ser uma lésbica, pode ser um homossexual, ele te aceita, ele te abraça. Mas uma coisa eu tenho certeza, é preciso que você mude, é preciso que você se converta, peça perdão a ele e volte a ser o que você era. Esse é o Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus que é fogo puro, que não tolera pecado, que não compactua com pecado, ou é ou não é, meus amados irmãos. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o nosso Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Portanto, se arrependa do teu pecado de lesbianismo, de homossexualismo. Peça perdão ao teu Criador que te fez a sua imagem e semelhança. Porque foi o que eu vi alguém dizendo que Deus, que eles também são imagens e semelhança de Deus. É verdade, são criaturas feitas por Deus, mas Deus não é um homossexual. Deus não é um lésbico. Não, Deus é santo, é trino, Jesus não é isso. Como muitos têm pregado que Jesus é gay, Jesus nunca foi gay. Ele foi o salvador da humanidade, morreu por nós, deu a vida por nós, é santo, é puro, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas Satanás tem iludido as pessoas, tem denegrido a imagem do Criador e do seu Filho amado. E ele tem corrompido corações a servir a ele, nessa prática pecaminosa, corrompendo a igreja do Senhor, corrompendo o evangelho do Senhor, corrompendo a sã doutrina, trazendo trevas para acabar com a luz. Mas uma coisa eu tenho certeza, o mal nunca irá vencer, porque maior é aquele que está conosco do que o que está com ele. Maior é aquele que morreu por todos na cruz do Calvário do que Satanás, o falsário, o mentiroso, o homicida.
Que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, que faz parte do Ministério Nossa Força, desse grupo, Nossa Força. Deus abençoe a cada um de vocês. Fique na paz e lembre, Jesus está voltando e não tarda em chegar. Para ouvir essas e outras mensagens mais, acesse nossa página no YouTube, O Poder da Palavra de Deus TV. Assim tiver notificação aqui, o YouTube notifica assim que eu colocar no vídeo. Compartilhe, isso é importante. E vamos levar a palavra de Deus para cada coração que necessita de ouvir a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom, Adonai, Baruch Hashem.